Irmãos, sexta-feira, dia 1º de outubro, dia que a igreja celebra Santa Teresinha do Menino Jesus, que foi uma grande santa e doutora da igreja. Apesar de Santa Teresinha, ter vivido só 24 anos, ela ainda assim é considerada doutora da igreja. Santa Teresinha, ela nos ensina que é preciso amar Deus intensamente, e foi o que ela fez. Ela se entregou de tal forma a Jesus, ela se entregou de tal forma a Deus durante a sua vida, deixando que Deus moldasse ela, como uma criança se entrega nos braços do pai, uma criança que sabe que o pai é bom, que o pai é sábio, então ela não tem a preocupação, ela se entregou de tal forma a Cristo, a Deus, que ela o amou intensamente. Santa Teresinha do Menino Jesus, ela conseguiu amar Jesus de tal forma que era um amor que o Jesus merecia, Ela amou Jesus com o amor que ele merece, ela conseguiu. E ela foi uma grande santa, uma santa por completo mesmo. E como que foi este caminho dela até a santidade? Ela amou Jesus nas pequenas coisas. Ela tinha noção, ela tinha um entendimento que ela não tinha alma como a de grandes santos, que iriam fazer grandes milagres, que iriam fazer grandes penitências. Ela tinha consciência da sua limitação. Então, nas pequenas coisas da dia, nas pequenas coisas do cotidiano, ela resolveu que, ela tomou uma firme decisão na vida dela que ela ia fazer com amor. Ela ia se dedicar ao máximo, ela ia fazer por amor a Cristo. Tudo que ela fizesse, ela faria por amor a Cristo, por amor à igreja, a igreja de Cristo. Então, ela nos ensina a nós sermos intensos também nas pequenas coisas. E apesar de ela não conseguir fazer grandes penitências, devido às suas limitações, ela viveu uma vida penitente, porque a vida do cristão católico é penitente. A vida, quando você segue verdadeiramente a Cristo, já é penitente por si só. Você ter que abrir mão das suas vontades, você ter que transformar o seu coração, deixar que Deus os transforme, mesmo você não entendendo. Então, tudo que ela fazia por amor a Cristo, confiante nele, e é um grande ensinamento para nós. Então, Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós, nos ensine a amar com a mesma intensidade que você conseguiu amar, que ela conseguiu amar as coisas do cotidiano, as coisas simples, todas as coisas. E no Evangelho de hoje, Lucas 10, versículos 13 a 16, nós temos os ai de vós, que Jesus cita, ele diz agora, se referindo às cidades: ai de ti, Corozaim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido feitos os prodígios que foram realizados em vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, cobrindo-se de saco e cinza. Gente, aqui nós temos o ensinamento que Deus, ele dá os milagres, ele dá as suas bênçãos, ele dá os dons antes da conversão. Teriam feito penitência, então primeiro ele dá os dons para depois as pessoas se converterem. Assim também por exemplo, no sacramento da confissão, quando você recebe a absolvição dos pecados e depois você tem a penitência para fazer. Então Deus, ele já dá o milagre, ele promove já as coisas boas, ele nos dá um santo anjo da guarda antes mesmo de nós nos convertermos para ele. E então, quem será que são os Corozaim, Quem serão os Betsaida das nossas vidas? Então nós recebemos esses presentes, nós recebemos esses milagres, mas tem pessoas que não receberam ainda, e a gente vê meio com olhos, a gente vê com maus olhos às vezes uma pessoa longe do caminho, mas a gente esquece que a gente recebeu tanta coisa. E se todas essas coisas que nós recebemos no nosso dia a dia, tantos livramentos, tantos milagres de Deus, tantos presentes, um bom emprego, e se Deus tivesse dado, em vez de ter dado para a gente, ter dado para essas pessoas que a gente julga, que a gente menospreza, que estão longe do caminho? Talvez hoje essas pessoas
seriam mais santas, estivessem mais no caminho e praticassem mais as coisas de Deus, vivessem mais intensamente a sua fé, a exemplo de Santa Teresinha, do que nós. Então, por isso que ele diz, ai de ti, Corozaim, porque se tivesse feito o que eu fiz por vocês naquele povo, talvez aquele povo, talvez não, né? Aquele povo teria me acolhido, teria se santificado. Então, aqui uma mensagem muito clara para que nós, além de nós agradecermos, né, pelos dons que Deus nos dá, nós também possamos nos converter. Porque Deus nos dá o presente no dia a dia, todos os dias, a graça de Deus, a saúde de nós estarmos vivos todo dia, Ele nos dá. E talvez tem pessoas que não estão tão bem assim e a gente acaba julgando, né? A gente acaba falando mal, alguma coisa assim. Então, ai de vós quem pensar assim. E ele prossegue, e tu, Cafarnaum, que te elevas até o céu, serás precipitada até os infernos. Então, nós, na condição de termos todas essas graças, nós não podemos achar que nós temos a salvação porque Deus está dando tanta coisas boas pra gente. A gente precisa se converter, a gente precisa mudar de vida, a gente precisa transformar, ter nosso coração transformado, nossas vontades transformadas, porque é isso que vai nos levar à salvação, nós seguirmos o caminho do Cristo, e não nós acharmos que por nós estar recebendo coisas boas, ou a gente fica até meio morno na fé, que a gente já tem a salvação. Não, é preciso que nós agimos, né? É preciso ação, termos fé e agirmos, para nós alcançarmos o reino dos céus. Então, Jesus prossegue dizendo aos discípulos que ele havia enviado, quem vos ouve, a mim ouve, e quem vos rejeita, a mim rejeita. E quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Cristo é a cabeça da igreja. Quem rejeita os discípulos, rejeita a igreja. E Cristo é o corpo da igreja. Então, se você rejeita os discípulos, você rejeita a igreja. Rejeitando a igreja, você rejeita Cristo. E rejeitando Cristo, você rejeita o Pai. Aqui um grande ensinamento para que nós confiemos na sã doutrina da igreja, porque nós precisamos confiar. Ela está há 2000 anos nos ensinando a fé da Igreja Católica, a fé no Senhor Jesus Cristo há 2000 anos não é uma coisa à toa. É preciso confiar na Igreja, confiar nos seus ensinamentos, confiar no Santo Padre, que ele a respeito dos dogmas da fé da igreja, o Espírito Santo está sempre com ele e nós confiamos nisso, e então nós confiamos na igreja, confiamos no nosso Senhor e confiamos em Deus. Então, que a exemplo de Santa Teresinha, nós possamos confiar em Deus, assim como ela confiou, assim como ela amou intensamente Jesus e a igreja, e nós possamos nos deixar moldar por essa igreja que nos acolhe, por nosso Jesus Cristo que nos salva, pelo Pai que quer nos receber no céu. Amém.